sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Mora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos, sim, profissionais da saúde feminina, mas aqui a gente não vai falar só sobre saúde. A gente vai falar sobre todo e qualquer assunto que interessa a quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca. Tudo isso sem tabu, sem limites, com muita risada e sempre com muito vinho, claro, porque a gente gosta e muito. Saúde, meninas. E hoje, o Fábio da Vino Nobile, fofo, escolheu um vinho especial pra gente, tá? Maravilhoso, lindo, incrível, profundo, complexo, muito complexo, que é o Alexandre Stati. Esse vinho eu esqueci de onde ele é, ou ele vai me matar. É da Bulgária, tá? Então é um búlgaro e ele é um vinhaço realmente, meninas. Não é só porque ele é Alexandra, mas foi uma homenagem a mim mesma, né? Uma auto-homenagem. E aí, meninas, vamos falar de pepeca hoje? Vamos falar de pepeca. Então, deixa eu explicar pra gente, pro pessoal que vê a gente, pro pessoal que tá seguindo a gente, que tá assistindo a gente. Hoje, a gente não chamou nenhuma convidada. Por quê? Porque dessa vez, no 15º episódio, acho que é um número importante, né? 15, gente, 15. Debutante, opa! Estamos debutando nesse mundo, né? Dos podcasts, a gente resolveu tentar responder algumas perguntas que vocês têm mandado pra gente. Tem chegado muita pergunta através das redes sociais, com dúvidas, com questões que são comuns entre várias mulheres. Aí o que a gente fez? A gente fez um compilado dessas perguntas e eu separei por temas. E hoje a gente vai falar sobre a dita cuja, a pepeca, a perereca. A bonitinha. Né? A vulva, a propriamente dita. E a gente vai falar sobre vulva e as dúvidas da mulherada sobre vulva, né? Porque tem muita gente que até então não sabia nem da diferença entre vulva e vagina. E aí vocês lembram, lá no 4º episódio, quando a gente fala episódio, eu sempre acho que episódio é coisa de seriado da Disney, né? Eu não sei se é falar programa, episódio, mas enfim. Quando a gente conversou com a Vagina Sem Neura, a Amora contou um negócio impressionante, que ela não sabia que pepeca era tudo diferente. E que ela descobriu que a pepeca dela era única, né? Que as pepecas são únicas e que a dela era linda. Linda. Eu não vi ainda a sua pepeca. Perto das minhas amigas era linda. Eu preciso ver a sua pepeca pra conferir isso. E a mulherada não sabe isso. Cada pepeca é de um jeito, cada pepeca é diferente, cada pepeca é única, né? E às vezes a paciente fala, né? Ai, minha pepeca é feia. Você olha, gente, tua pepeca é linda, maravilhosa. E aí vem a pergunta. As pepecas são diferentes? Sim, a gente já sabe. Mas por que as pepecas são tão diferentes? Dulce, eu acho que ninguém é melhor para responder isso que você, que faz isso todo santo dia. Isso a gente recebe como pergunta, assim, todos os dias no consultório. Por que as pepecas são diferentes? Primeiro que eu já falo assim, primeiro que os pintos são diferentes também. São? São. Você sabe muito bem disso. Mas você pode ter um membro masculino, né? Tem um mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino. Tem um cabeçudo, menos cabeçudo. Pro lado direito e pro lado esquerdo. O homem também tem diferença nos seus genitais. E a mulher também tem. Então, você pode ver, por exemplo, uma mulher que tem aqui uma região de clitóris um pouco aumentada. Você pode ver uma mulher que tem os pequenos lábios aumentados na sua parte posterior. Você pode ver uma mulher que ela tem um lábio arredondado e tem o capuz, o clitóris meio escondidinho. Você tem tanto formato de vulva. O padrão, digamos assim, objeto de consumo da mulher seria mais ou menos isso aqui. Essa sou eu. Metida. Próximo programa a gente fala se é ou se não é. Se eu não é. Mas o que acontece? Ela sempre não tem padrão pra genital, né? Mas padrão. que a mulherada quer quando elas perguntam pra gente, exato. né? Mas o que acontece? Elas falam assim, quando eu era pequena, eu não era assim, né? Então, o que acontece? A menina, enquanto ela é menina, né? Eu falo que é a síndrome da Fiona, né? Como que é a história da Fiona? Ela é linda de dia e ela é feia de noite. Aí ela pensa que quando vai quebrar o feitiço... Mágoa de noite, né? Ela vai ficar sempre linda o tempo todo. Ela quer quebrar o feitiço porque ela quer virar aquela princesa sempre. O que acontece quando quebrou o feitiço? Ela ficou a Fiona Shrek para sempre, né? Então, eu falo que é mais ou menos isso que acontece na nossa vulva. Você tem uma definição genética e você tem
um futuro que já está pré-traçado, assim como é o desenho do teu nariz, é o desenho da tua orelha, é o desenho da tua boca, do teu corpo, da tua estatura. Você está geneticamente determinada. Só que quando você chega ali naquela idadezinha de 12, 13 anos, que desperta ali o eixo, né? Hipotálamo hipofisário, ovário começa alucinadamente a produzir hormônios, estrogênios, e a mulher vai se transformando, o peitinho vai crescendo, a cinturinha vai afinando, o bumbum vai aumentando. Na E a parte pepeca vai mudando. Na parte íntima tem os receptores também para esses hormônios, né? Então a pepeca começa a crescer os lábiozinhos, começa a desenvolver o clitóris, começa tudo a acontecer e aí a sua pepeca vai se transformar na sua Fiona favorita, na sua pepeca, que é sua. Que não tem nada a ver, gente. Eu andei de bicicleta, eu caí a cavaleiro. Se eu comecei a transar mais precoce, se eu tive 1 ou 10 mil parceiros. Gente, de nada disso importa. Imagine que é como é a cor dos seus olhos, como é o formato do seu nariz. E assim como é o formato do seu nariz, da sua orelha, você pode gostar ou não gostar. E se você não gostar, você também pode Você mudar. falando de Fiona, você sabe que no meu círculo de amigos da residência, eles me chamam de Fiona, né? Que falam que eu sou uma princesa por fora e uma ogra por dentro. A gente não pode dizer que eles estão mentindo. Muito bom, muito bom. Então, assim, por isso que tem uma divergência de pepecas muito grande, porque nós não somos iguais. A Mora, a Alexandra, eu tenho minha estatura, meu pezinho, gente, por dentro, internamente, intimamente, todas somos diferentes. Não tem uma pepeca igual a outra. Mas é Ela igual pode ser nariz, né? De parecida. nariz grande, nariz pequeno, Não tem. pepeca grande, pepeca pequena. Não tem. O que a gente tem aqui, que nos países, né, ocidentais, existe um padrão de beleza, né? Assim como Que é aquela essa questão aqui. da harmonização facial, né? Uhum. Existe um padrão de beleza que a mulher procura chegar ao que ela Mas deseja, tem o sonho lugar de que é consumo. aquilo ali o padrão, né? Mas é isso que eu gosto de contar. Infelizmente, eu já li há muito tempo um livro de estética íntima, e no prefácio, assim, ele falava sobre estética íntima, né? E eu perdi essa referência, mas ele colocava que em algumas cidades na África, quanto maior os pequenos lábios, quanto mais pepecuda é a mulher, Quanto mais desbeiçada. quanto mais beiçada, maior a erotização, mais importância na tribo ela tem, porque ela é tipo assim, no nosso conceito cara com pintão, a mulher com pepecão. Pepecão, Pepecuda. ela é uma deusa naquela tribo, porque ela tem um pepecão. Então eu falo assim, querida, você só nasceu no lugar errado. Se você nascesse lá na África, você ia ser a mulher, né? Pepecuda. Você Então sabe é que eu isso. tenho uma É amiga, genético. que é minha paciente também, e ela tem uma pepeca pro nosso padrão feia, né? E escura, assim. A gente já puxa para outro tópico. E ela ama, ela adora. E aí, assim, eu falo, sempre aquilo que eu falo, não vou criar pra paciente um problema que ela não tem. Então, não vou falar, minha filha, tua pepeca é feia. Um dia eu perguntei, e aí, fulana, você tá feliz aqui? Ai, eu adoro. Falei, esses grandes lábios não te incomodam? Como a gente é amiga, aí eu tomei essa liberdade, né? Não, eu amo, eu adoro. E, nossa, e todo mundo adora. Isso me dá prazer, porque parece que dá uma sucção e tal. E nunca ninguém reclamou e eu amo. Então, assim, é muito a Sim. forma com que você tem a tua autoimagem, né? Ela é muito sexualizada, ela tem um borogodózão. Ela tem um sex appeal maravilhoso, essa minha amiga. E a pepeca dela não é bonita, mas é gostosa, né? Dá prazer pra ela. Então ela tá ótima mais pela importante. pepeca, né? Isso é uma coisa importante, né? Essa autoaceitação. E isso nós, como ginecologistas, eu acho isso muito importante, assim. Você nunca induzir a paciente a se sentir um problema. Você acaba com a vida da Você pessoa, acaba se com a vida da fizer pessoa. isso. Porque às vezes você vê uma mulher de 40, 50 anos que no teu íntimo, teu conceito, você acha que aqueles pequenos lábios são muito grandes? Mas a mulher nunca reclamou a vida inteira. Agora tu vai falar que a pepeca dela é isso e pronto. aquilo? Não pode. Aí eu já não atendi pode. paciente também. As que veio demandas assim, têm uma que ser neura. vindo, assim, da paciente para nós, É. nunca de nós para paciente, né? Uhum.
Então, isso é Elas muito falam pra importante. você do aspecto da pepeca quando chegam lá pedindo. Você sabe que da pipeca elas falam um pouco, assim. Mas tem todo esse conjunto, esse contexto, né? Do peitão, do bundão, sabe? Aham. E agora a Lúcia tava falando, eu tava pensando. Tem mulher que, né? Eu não sei, vocês têm prótese? Eu tenho. Todo mundo aqui tem prótese. Eu tenho bem Não? pequenininha, mas tenho. Pequena, É. mas... Não, pequena, mas tem. É. Quanto E você é- tem? Eu tenho 500. Ah, pequenininha, coisa pouca. Eu tenho 235. E aí, eu acho... E né, você tava falando agora, e eu tava pensando justamente disso, assim, né? O quanto a mídia, né, traz, né? Ah, bundão, peitão, pepecão, ou pepeca, uma pepeca perfeita. Quando, na verdade, é o que a Ali falou. A mulher, no contexto dela de sexualidade, de autoestima, de vivência, ela tem gostado do que ela é. Quem é essa mulher? E aí, eu agora lembrei de alguns casos, assim, né, pra responder a tua pergunta, de mulheres que já me procuraram e eu olhava assim, tipo, essa mulher é tão bonita, mas se ela tivesse um peitão maior, eu, É, no particularmente, teu julgamento, que é o no teu meu, né? no conceito. meu julgamento, e assim, conversando e falando da autoestima e, né, resolvendo problemas ali de estratégias de comunicação no relacionamento, eu imaginando, putz, se a mulher tivesse um peitão, ia dar melhor esse negócio que eu tô falando pra ela, né? Mas ok. E ela, assim, amando não ter o peito natural. Então, a gente tem que começar a respeitar. Sim. As pessoas são únicas, assim, eu costumo dizer, os relacionamentos são únicos, as pessoas são únicas, então não tem uma formulazinha mágica, né, de relacionamento, que é o meu caso ali onde eu trabalho, e a gente saber em que momento que essa pessoa tá, e o que ela quer, que é o que vocês fazem muito bem, né, o que você quer, o que importa. E você veja, tipo, peitão. Eu não gosto de peitão, né? Eu tinha 0 peito, gente, 0. Uma tabuinha e eu tenho bumbum, né? E aquilo me incomodava muito, 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 assim. Quando eu botava um biquíni e tal, mexia com minha autoestima. Mas eu coloquei uma prótese pra ficar Certinho. pouquinho. E eu amo que seja pouquinho, Pouquinho. sabe? Então, é isso, é autovisão, é É. autoimagem. E agora tá na moda tirar, né, a prótese, Tá. né? Eu falo que, Extrusa. cara, mulher, né? Mulher faz moda com o próprio corpo. Faz mal. Então, antes era moda peitão, sem peito, daí depois peitão, e agora voltou a... Peito normal, sem É, prótese. exato. A gente não pode transformar nosso corpo em moda, né? A gente tem que ter uma autoestima e uma autoimagem muito bem sedimentada daquilo que a gente gosta, e não daquilo que o mercado dita como moda pro nosso corpo, né? Enfim, deu uma viajada ali da pepeca pro peito, mas tem tudo a ver uma coisa com a tem a outra, ver, né? pois é. E aí, mas é isso, assim, você gosta de peitão? Mas eu acho que Eu gosto de peitinho. eu mudei Mas um o pouco. peito normal, pessoal. É, pronto. Ah, pronto. Eu mudei o contexto da história, porque, assim, as pessoas dessas que me procuram, elas estão falando muito no geral, assim, né? Dessa questão da performance, Sim. de repertório sexual, o que eu faço pra agradar. E aí, a minha questão é sempre assim com elas. Tá, mas por que você quer agradar? Primeiro, eu preciso entender em que momento você está, o que você pode fazer com o seu corpo, com a sua, né? Não só com o corpo, mas eu digo assim, sabendo quem é você, pra você proporcionar. Então, você proporcionar prazer, primeiro pra você, pra entender aonde você pode chegar com a tua parceria, que é o diferencial. E ontem eu fiz um workshop, né, normal de sensualidade, e no final, 2 mulheres vieram no final me falar sobre isso. Ela falou assim, eu nunca tinha pensado no que você me falou. A gente tá sempre muito preocupada em agradar o parceiro, quando na verdade... Se agrade primeiro. Eu não tenho o hábito de pôr a mão na minha perereca, ela falou, perereca, né? Por quê? Porque eu não tenho hábito, porque não tenho. E aí, como é que eu quero proporcionar e dizer pra ele que eu gosto, que eu não gosto, como você tinha falado, Se nem ela sabe. se nem eu sei. E aí teve um outro depoimento também de uma que falou assim, olha, depois que você falou a respeito desse processo de autoconhecimento, da importância da sexualidade ser como um banho relaxante, eu mereço sentir isso. Independente se eu tenho alguém ou não, ela falou assim, eu acho que foi a virada, ela falou, acho que agora eu vou, vai ser a virada de chave, porque eu tô 7 anos divorciada, e ela falou assim, ela falou assim, eu tô... Ai, que termo que ela usou? Tipo, congelada, mas não foi esse termo. É, mas tipo isso. Como se fosse assim. isso. E aí ela falou assim, porque foi muito pesada a minha separação. E eu fiz cara sorrindo, do tipo, fica à vontade de me contar ou não. E ela sentiu com o meu sorriso que ela podia me falar, e de repente ela queria me Se falar. acolheu. E ela falou assim, eu descobri que o meu... né, na verdade, assim, ele se descobriu homossexual, e pra mim foi um choque. Ai. E aí, tudo que eu tinha de bom comigo, com a minha família, com a minha autoestima, ele conseguiu levar. Aí eu falei, mas por que ele conseguiu levar? Se, na verdade, é ele, não é você. Aí ela falou assim, pois é, mas hoje você me falou isso.
em 7 anos, né, passando por um processo terapêutico, ela não tinha se dado conta desse entendimento. E eu não tô julgando o processo terapêutico aquele dela. momento que ela Mas de repente ali, que recebeu ela tava num bem grupo de aquilo. amigas, num momento super, né, descontraído, onde tava todo mundo se divertindo, e ela se põe a pensar, o quanto eu tô amarga porque eu não tenho o hábito de colocar a mão na minha pepeca, o quanto eu tô amarga porque eu não tenho um disparo de orgasmo, o quanto eu tô amarga porque eu sofri um trauma e eu não consigo me recuperar dele. Então, assim, uma coisa tão simples que eu falei, fez essa virada de chave nela, e pode ser que ela tava no contexto, com as amigas, No momento ali, receptivo. numa tarde de sexta-feira, com as amigas, todas contando como que é a vida sexual, e que todo mundo tem problema, e que todo mundo tem problema tanto na vida sexual quanto com o seu Com o corpo. relacionamento com o corpo, com tudo. E aí foi né? muito bom, foi muito satisfatório, assim, ter esse pequenino depoimento dela no final, porque, assim, foi uma coisa simples, mas ela tava nesse momento que ela conseguiu entender. Então eu falo, as pessoas têm que entender o seu momento, entender que a gente muda, né? Muda pela idade, muda por questões... Muda psicologicamente, fisicamente. Porque, assim... Entender... Perdão, amor, Não. perdão. Porque pode ser que eu fique dispensado um dia, Dulce, ou não? Pode, mas a gente conserta. É tipo isso que eu tô falando. Mas a gente conserta. Eu tô falando toda essa história. Eu tô falando toda essa história pra poder chegar de novo ali, sabe? Gente, ó, a gente trata grandes lábios, grandes lábios pequenos, grandes lábios grandes, a gente trata clareamento, a gente trata pequenos lábios, a gente diminui pequenos lábios, a gente trata clitóris, a gente trata frouxidão, a gente trata vagina larga. Gente, hoje... Esse campo da estética íntima é um campo enorme. E a gente tem tanta ferramenta, né, Ali? Ferramenta de procedimentos da dermatologia que a gente desceu tudo lá pra vulva, equipamentos, se te incomoda, tecnologia. okay. Se você é feliz, ótimo. Seja feliz. Se te incomoda, feliz. ok. Mas aí, assim, ó, você falou, você pode ficar desbeiçada um dia. Ó, uma das perguntas que tá aqui é assim: fiquei desbeiçada depois da gravidez. Olá. Isso acontece? Olha, desculpem as naturalistas, né? A gente não vai falar mal de parto, mas, gente, é fato. Quando você tem... Mas é gravidez ou parto? 3 quilos. Na gravidez existe um frouxidão dos ligamentos que a gente porque essa sabe pessoa que isso falou é que teve hormonal. cesárea. Aí tem a pergunta do parto também. Então Esse vamos aproveita e fala hormonal. das duas coisas. A gente tem a questão hormonal que muda tudo. Os ligamentos ficam frouxos, porque a pelve tem que se preparar para sair 3,5 kg dali, né? A vagina tem que ter aquele dilatação, aquela frouxidão para o nenê passar. Então, a gente tem fator hormonal? Tem. E tem fator mecânico. No parto normal, o fator mecânico é fundamental. Quando o nenê passa, estica as fibras, rasga os tecidos, isso é fato. Mas a cesárea tem uma questão pós-parto, que tem a progesterona, tem a lactação, a prolactina, né? Tudo isso altera os tecidos. Então, tem uma pessoa bem próxima que ela viu falando que ela precisa marcar com você, mas ela tem vergonha. E aí ela fala isso, que ela tinha a pepeca bonitinha e depois da gestação, os lábios, né, a beiçola, como diz a Amora, as beiceiras aumentaram e ficaram desproporcionais e que ela tá incomodada com isso. Eu tenho a nítida impressão, ela é muito fechada, então eu não... Ô, dozinha, que venha, mexe com a sexualidade venha dela. Comigo, amor, venha. Mas o que acontece? Você que não quer se identificar, você venha. venha. Mas assim, o que acontece com o desbeiçar, né? Eu vejo 2 picos... Desbeiçar é péssimo, né? Eu vejo 2 picos, assim, muito importantes dessa questão de conflito com a sua intimidade, né? Aquela menina que tinha a fenda, assim, a pepeca lisinha, e daí, pela questão hormonal da adolescência, ela fica com um pepecão. E eu tenho recebido muita paciente. As mães se angustiam 15, muito com 16, 17 anos, né? Porque antes a menina se escondia, não mostrava. Hoje ela fala, mãe, olha aqui. Hoje ela chama a mãe pra ver, né? Então, esse é um primeiro pico. Só que depois a mulher atinge fase adulta, tem profissão, casa, tem filhos e tal. Depois ela se divorcia, se separa, e daí ela vai para campo de novo. E daí ela fala, peraí, agora ela olha para sua intimidade, aí ela olha para sua pepeca, e ela fala assim, eu não gosto disso. Já tem uma condição financeira melhor, e ela descobriu que é a pepeca que ela não gosta, e agora ela vai querer resolver antes de começar a se envolver novamente, né? Então, tem essa segundo pico, e tem a mulher, um pouquinho mais de idade, que ela tem um consumo da gordura dos grandes lábios, então os grandes lábios murcham, eles murcham,
E a gente perde o colágeno e os pequenos lábios ficam muito frouxos, muito flacidez. Então, existe uma desproporção no visual da pepeca. Ela fala assim, mas não era assim, o que aconteceu? Quando você vai analisar, não é que o pequeno lábio cresceu muito, mas é que aquela gordurinha da vulva absorveu. Isso acontece muito com paciente magra. Paciente E magra. aí, também, ela vou eu contar as histórias, né? Esses tempos também. A mulher, a paciente chegou e falou assim, ai, doutora, eu preciso fazer alguma coisa na minha pepeca, porque, assim, antes eu botava legging de ginástica, ela é ótima, essa pessoa é ótima. E aí não acontecia nada. Agora eu boto, faz uma pata de camelo. Pata de camelo é dói. E aí meu marido até falou. Dói. Aí eu falei, nossa, é verdade, a pata de camelinho. De paciente magrinha, né? Pata de camelo. Vamos desenhar uma pata de camelo que o povo vai entender, né? Que é assim, né? Porque a costura da legging tava entrando no meio da pepeca dela. E ela tava incomodada com aquilo. Resumo, a gente fez um bioestimulador no grande lábio e ela era magrinha e respondeu bem, porque era só flacidez mesmo. Sim, sim. E resolveu e acabou a pata de camelo, ficou E feliz. sabe o que pior ainda isso? Quando a paciente é magrinha e faz uso de androgênio para ganhar do massa muscular, clitórisão. para ficar... Aí, além dela ter a patinha de camelo, ela tem o clitóris aumentado. Daí ferrou. O bico de tucano. Ai, eu vi o tucano. Daí complicou ainda mais a questão da intimidade. Mas daí é cirúrgico, né? É. É. Aí é Essa cirúrgico. patinha de camelo, no caso, que incomodava ela. E quando ela falou do negócio da legging, assim, eu falei, nossa, não A Xanda é foi que correr, é pôr uma verdade. legging e olhar no Eu espelho. olhava. Não, mas é uma coisa assim que você vai vendo que vai mudando em você Sim. também, que às vezes é muito engraçado essa relação com mulheres, né? Porque às vezes os pacientes falam umas Sim. coisas que você fala, Será? você tá se queixando de alguma coisa? Será que tá acontecendo comigo Comigo também? E rola essa Não, a gente se identificação. identifica muito, assim, do Elas começo são ao ótimas, fim com as é. pacientes. Agora, que eu já passei por todas as fases, então, né? Todas mulher não, adulta, amiga, você tá todas. viva? Sim, É. não. E que mas, vida assim, longa, Dulce. Vida inclusive longa, climatério. Dulce. Mas assim, gente, eu já cheguei lá até o climatério. Eu tenho muita experiência para falar para minha paciente. Passei por gestação, por amamentação, passei por tudo, né? Você não passou por climatério ainda. Eu já conheço Graças a Deus tudo. ainda não. 10 horas de trabalho de parto, cesariana, amamentação, DIU. Passei por tudo. Eu não então, tenho quando a trabalho de paciente fala, parto, minha cesárea foi de emergência. Pois é, eu não tinha eu sei trabalho de de tudo. parto. Eu sei você de sabe. tudo. É. E vem cá, é normal a pepeca escurecer? Sempre a pepeca não deve ter escurecido, porque você é mais clarinha, mas né? a Mais minha eu acho que magrinha. escureceu. Eu tô usando lá o clareador de vocês. Tá? Aham. Ah, olha só, mas então, fala aí, Dulce. Outra coisa que eu sempre falo para abrandar o sofrimento da minha paciente, eu falo assim, amiga, se teu parceiro fosse... Se você olhar teu parceiro, também tem saco roxo. Porque saco, bolsa É escrotal... verdade, da criança não é roxinho, né? Vai O escurecendo. saco também escurece. Por quê? Gente, é a área de pele exposta em constante roçar com a roupa. Então, ainda mais se a pessoa é ciclista, se é tabagista, Atleta, né? se ela é atleta. Tem fatores que aumentam ainda mais o escurecimento da vulva. Então, o que a gente fala dos fototipos, né? Aquela que queijo paciente bom. que é mais morena de pele, a paciente morena de pele, ela vai ter sua genitália ainda mais escurecida. Uns 3 tons mais escuros, isso é fato. É porque tem uma concentração De de melanócito melanócitos, muito né? maior ali. E aí, assim, tudo que a gente esquenta, abafa, escurece. O melanócito adora, né? E aí a pepeca fica quente, úmida, escura e abafada. Vai escurecer, é o lugar do corpo que mais hiperpigmenta. É um problema? Não. Se for um problema pra você, ok. Dá pra melhorar. Também tem que ter muito cuidado com o clareamento íntimo. Porque assim, não dá pra fazer uma falsa expectativa. Aquela paciente que é mais morena não vai ficar com a pepeca rosa. Rosa, é. Pepeca rosa, quem tem pepeca rosa vai ser rosa. Quem é mais moreninha Sim. não vai ficar com a pepeca rosa. Às vezes a paciente acha que o clareamento íntimo vai, mudar completamente, vai clarear, vai ficar da cor da face interna da coxa. Não vai. Dá pra melhorar um pouco, sim. Exige
técnica, tempo, tempo, porque investimento, mas dá você pra vai, melhorar. fez um tratamento, um peeling, um laser e ficou branquinha. Não, gente, demora. Não, são É uma várias sequência, sessões. várias E sessões. tem, assim, que Eu associa acho a coisa laser com mais produto. chata, mais chata, porque demora. Eu acho que é o processo de clareamento. Sempre É. falo assim, amiga, É a gente genital, vai fazer né? isso, Pepeca, isso, anos, mas né? é demorado o processo. Não tem expectativa de que no primeiro, segundo mês tua pepeca tá rosadinha, porque não é Não assim vai, que vai é. acontecer. E quando eu falo isso, eu vejo Chato. assim, que quase toda a mulher, ela se queixa que clareou, que escureceu um pouco a pepeca, quer saber se é normal, mas nem todas estão dispostas a passar pelo processo todo do clareamento, né? Que é o investimento financeiro, Uh, tempo. Tempo. Eu não teria paciência, eu devo confessar que tem muitos pacientes que elas se incomodam, eu faço nelas, depois de todo esse esclarecimento, para não gerar uma falsa expectativa, mas eu não teria essa paciência toda. E outra coisa, exposição solar também. Ah, mas eu tô de biquíni, eu não fico com a pepeca pra luz, claro, mas o Nós biquíni não tem Lembra que fator UV. nós tivemos uma paciente que foi bem assim. A gente começou a fazer o tratamento para ela, sessões de laser, de clareamento. Depois eu peguei e chamei a atenção da exposição solar, que ela tinha que evitar o sol, que ela devia evitar o atrito, e academia, legging apertado. Ah, você não me falou disso. Você... Aí deu um conflito ali, porque apesar que eu já tinha lembrei. falado para ela que esses fatores de risco você tem que abolir da sua vida, ela queria clarear a pepeca sem deixar de ir para a praia todo final de semana, Eu tinha sem deixar de esquecido fazer disso. tudo isso. E é complicado, porque daí a gente não consegue entregar o resultado que ela espera. Porque esses fatores que são escurecedores, ela não quis abrir mão deles. Então é complicado, né? Eu, por exemplo, eu adoro Sim. torrar no sol. Eu amo também. torrar no sol. Também. E a gente tem que passar protetor solar também na pepeca. Não por dentro, óbvio, né? Não você vai tomar um sol no períneo. Né? Mas tem que passar na virilha, tem que passar na vulva ali. E daí não dá pra usar esse normalzão, porque irrita, né? Tem alguns já hoje em dia no mercado específicos pra vulva. O do rosto, geralmente, né? Que o dos olhos pode usar lá. Mas é um dos fatores que acaba escurecendo também, né? E como escurece, né? Meu Deus, como escurece. Bem complicado. E vamos lá, a próxima pergunta, que hoje é dia de responder pergunta. Frouxidão, flacidez. Por que aparece? Oh, senhor, hein? Porque, que assim, a aparece? pergunta não foi essa, eu melhorei, tá? Por que minha pepeca ficou frouxa? Aí tem duas questões do Será que frouxa. ficou às vezes, né? Tem também? um frouxa, que você pode falar frouxa aqui dos grandes lábios, que é aquela flacidez, e tem o frouxa do canal vaginal, né? Então, tem um frouxa que a gente precisa entender qual é exatamente a frouxidão que ela se refere. Aqui pra Fala das forinha, duas. como a gente falou Depois aqui... tem uma pergunta relacionada a isso, aqui, que eu amo. aqui por fora, a gente tem assim... Daí a gente tem que analisar o perfil da mulher, né? Porque tem mulher que quer fazer um preenchimento e ficar com um pepecão. Tem mulher que não quer volume. Ela quer só tratar aquela frouxidão daquela pele. Uhum. Então, a gente tem desde preenchimento com gordura, preenchimento com produtos que são volumizadores. Tem os tratamentos com produtos que são só para flacidez, que não vão dar volume, mas vão tirar a frouxidão. E tem naquelas que querem reduzir o volume, a técnica cirúrgica de grandes lábios. Que você estica a pele, faz uma plástica que nem... Aqui, peito, você vai deixar a bichinha também com a pele esticadinha com procedimento cirúrgico. Então, da parte externa, a gente tem que primeiro individualizar, entender qual é a queixa dela, da parte externa, da aparência, para a gente escolher o melhor tratamento, né, Ali? Uhum. E aí tem uma coisa de volume. Deixa eu falar uma coisa bem importante. Volume excessivo na face está ultrapassado e é deselegante. Gente, volume excessivo na pepeca Mesma também não é coisa. legal. E mais Mesma com um coisa. fator de complicação. Você mete um produto na vulva pesadão para fazer volume, vai cair. Não tem estrutura de sustentação na pepeca para aguentar um produto pesadão. Aí depois o que vai acontecer? Vai vir aquele saco pendurado ali. Então ela ficou primeiro com o pepecão, fez volume naquilo, depois fez um saco. Então, assim, isso é uma situação que na dermatologia tem se falado cada vez mais, né? Na harmonização facial se fala cada vez mais que menos volume, mais estímulo de colágeno. E eu não sei o que acontece, que na vulva o povo ainda tá com essa cabeça de fazer volume. Primeiro que pepecão é horrível, é deselegante, né? É feio. Né? Aquela pepeca hamburguinho, né? Não é bonito. Ninguém quer hamburguinho. Você quer hamburguinho? Não. Pronto, né?
E segundo, que você não tem uma estrutura para sustentar aquilo. Melhora a pele primeiro. E sempre que você precisa botar um pouquinho de volume, porque a gente perde volume. Se você é um paciente magrinha, a gente perde. A gordura que a gente perde aqui, E perde na ainda às pepeca. vezes a gente recebe Tem que paciente melhorar a pele antes. que injetou PPMA. Na Ai, aí pepeca, lascou, é. que fica uns É. cordão duro assim na Uhum. vulva, Ai, que não tem você muito o que palpa, fazer, você né? sente aquele Ah. plástico ali debaixo. Ah, meu Deus do céu. Como é que alguém coloca Eu esse negócio na vulva? nunca Já atendi peguei. ninguém com PMMA na peguei. pepeca. Já peguei. E você sente perfeitamente os Aí você senta e cordões, assim. chora, né? Porque o Sim. tratamento para você retirar aquilo é extremamente destrutivo também, Sim, né? e geralmente você tem que fazer uma incisão, né, ao longo do PPMA. pra Mas você aí vamos tirar. lá, né? Tem gente que tem a Nossa. cara de pau de defender PMMA. Que o resultado é bom, se eu fizer bem feito, não vai ter complicação. O Katsu. Primeiro que ninguém é imune à complicação, É. né? Então, assim, não se acha o bonzão achando que os outros fazem o troço ruim, porque mesmo com todas as medidas de segurança, você pode ter complicação sim, Sim, né? não é condenável. Condenável. Não coloque, não faça, não permita, não. Tem, Então, está arriscado. não ó, tem. Jesus. Ah, mas eu sou fodão, eu sei Entendi. fazer bem. Não existe isso. Uhum. E o risco de você ter reações à distância, aquela merda migrar, daquele troço fazer reação à distância. A coisa da paciente não pode fazer um monte de procedimento depois pra ficar bem, pra ficar feliz, porque você enfiou aquela porcaria em qualquer parte do corpo. Então, assim, não existe. Alguém vier pra você com uma conversa de, mas tem complicação porque não usou a técnica adequada? Bullshit, sabe? Uhum. Tá falando merda, tá se achando bonzão. Não tem. Então você tá essa- imune à complicação? Não, lógico, Ponto. ninguém é. Até Só você, tem quem faz, quando não tem. prescreve o produto para o paciente, ela pode ter alergia na pepeca, ela pode ter desconforto, não pode? Sim. Então, ponto. Mesma coisa. Então, Pronto, esse é falei. o do Não, eu externo. falei. né? Hashtag pronto, Então, falei. isso a gente acabou o tudo acertado. externo. Externo. Você E aumentar agora- ou diminuir, você Aí pode, deixa eu fazer né? a pergunta, aí você aproveita o gancho e responde, tá? Combo. Doutora, é normal soltar pum pela pepeca quando tem relação sexual? Ô, amiga, sim. Essa Ou é uma, tal do flato vaginal? essa é uma Você escuta pergunta também, frequente. né? aham. Não é normal, mas eu preciso, antes de entrar na pepeca, antes de entrar Opa! Antes de entrar nesse Opa! canal, antes de entrar nesse canal aqui, gente, eu preciso fazer às vezes acontece que você examina um perino, vê o tônus, a pepeca dela tá legalzinho. Às vezes o cara tem pino pequeno, gente. Vamos dividir a responsa. Vamos dividir responsa. Mas essa história Eu do pino sempre pequeno é falo real? que... Lógico que é. Que daí não vai dar, né, o Lógico mesmo que é. resultado? Não, Mas é que assim, é melhor um grandão, bobão ou um pequeno espertinho? Não, é que assim, eu não sou nada contra pino Essa pequeno. pergunta Não, a gente agora. não é contra. Mas assim, é que às vezes É. você vê uma mulher que tem um tônus bom, que tem uma vulva legal, que tem não sei lá o quê, e às vezes não é uma culpa dela, ela se culpa, mas não é. Se você aborda e fala assim, como é que é teu parceiro? Ele não é muito grande. Então, às vezes tem essa Então, se questão, você tem né? o flato vaginal, pode ser que o problema seja o pinto pequeno. Pode, né? Lógico que é menos comum, é menos vá. comum. Vá! Mas Ah, vá, pode, que pode. claro, né? E daí assim, Mas o não. flato sai arzinho porque o pinto é pequeno? É que daí a proporção entre o tamanho da pepeca, o tamanho do negócio. Ou você quer muito... Tu larga, não? Ou, então, agora eu tô falando um adendo. Eu só falei um adendo. Agora nós vamos falar a segunda parte. A segunda parte é as questões causais da mulher. Da mulher. O que vai fazer desencadear se tem uma frouxidão, uma flacidez de canal vaginal? Tabagismo, gente. Tabagismo. Tabagismo Obesidade. antiestrogênico. Sedentarismo, né? A questão hormonal também. Os traumas, que daí entra parto, fórceps, Quando tá falando de trauma físico, trauma né? físico, né? Parto, fórceps. Que mais que eu esqueci, Ali? Acho que falei todos, a maioria. Perda de Não, sim. peso, a gente tem no nosso meio, Sim, né? a Muita bariátrica, paciente por pós-bariátrica exemplo, né, também, que pode né? também, que tem toda uma deficiência de colágeno, né? Geral também. Perda de peso acentuada. Então, todos esses são fatores que podem desencadear essa frouxidão, flacidez, né? Uhum. Eu E tem a- tratamento? O que você acha, Amora? Não, Lá vem a pode Amora. Pode falar. Fala, Amora. Eu acho que eu não tenho frouxidão, eu tenho muita lubrificação. Tem paciente que se queixa de excesso de lubrificação. Muita lubrificação, é muita excitação, é muita Mas isso lubrificação. não é problema, meu Aí eu amor. tenho problema, eu acho que tá meio larga, mas eu acho que então não é. Às vezes pode ser.
Tem a mulher que ela lubrifica bastante. Às É. vezes, tem mulher que às vezes ela e diminui aquele atrito, diminui né? o atrito, Diminui aquele contato, então a coisa desliza muito. Aí eu falo, será que eu tô frouxa ou ele que tem muito pequeno? Ai, meu Deus, você me ajuda, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E às vezes tem algumas pacientes tem que queixam de excesso de muita lubrificação. E não você tem muito o faz, que fazer. Ali? Não tem Acho que ela me muito o que pergunta. fazer. Acho que ela me pergunta, eu vou jogar pra ela. Não sei o que você faz. Não tem muito o que fazer pra excesso de lubrificação. Pensa nos Não tem boletos, muito o que que daí a fazer. gente deslubrifica. Sabe que É, essa não- semana, essa semana eu recebi uma paciente de outro Eu ia colega pedir ajuda, que ela inclusive. tem muita lubrificação, Até que foi levantei minha passada cadeira. uma medicação para incontinência urinária, Ah, sim. cujo efeito colateral é a Antidepressivo também secura, faz isso. né? É. Mas o que acontece? mas- Não resolveu nada. Então, mas assim, Assim, não resolveu vamos lá. nada. Alguns antidepressivos, a maioria deles, né, vão cursar com ressecamento vaginal. Mas aí perde a libido também, né? E há, Aí né? perde a libido, perde tesão, perde tudo também, né? Tem um deles especificamente que, ok, não, mas a paciente pode fazer virada maníaca, que é a paciente fica agitada demais, que é um problemão gigante e isso às vezes nunca mais volta ao normal. Remédio para incontinência urinária pode vir ajudar, mas eu devo te confessar que eu nunca prescrevi com esse Pois é, intuito. eu também não procuro tinha, educar essa Mas paciente veio que essa lubrificação paciente é essa bom. semana contando que estava usando, que tinha usado por uns Não 3 resolveu meses e não achou nada. nada. Então, também já desanimei de Qual a idade experimentar, né? dela? Ela tinha acho que uns 35, 6 aí. por Jovem. aí. Não era climatérica. Eu sempre brinco, né? Porque já que a gente não tem solução, vou pelo menos amenizar, né? Eu falo assim, querida, quando você entrar no menopausa, você vai adorar, tá? Você segura aí que Segura, essa tua lubrificação vai te fazer Aliás, falta. Segura aí. existe ejaculação feminina? Ah, Skirling, existe. Claro que existe. Claro que existe. Expliquem. Amora, pra você. Não, na verdade, eu explique. Eu já falei muito hoje. Fala É você. difícil, Não, vai falar mais, minha filha. mas é uma cobrança bem desnecessária, né? Porque assim, a gente sabe que a glândula de skin, ela produz ali um pouquinho só, né? Sim. E aí, mas a gente arcou a cama, não sei mais Mas o não quê. como cobrança. Tem paciente que quer saber que existe. Mas existe, mas é E mais por quê? difícil estimular essa glândula, não é? Vocês que enfiam o dedo nas pererecas, eu quase não às vezes enfio, né? Nunca acontece. Às vezes nunca acontece, né? Quase não enfio. Então, acho que envolve ali processo. Acho não, né? Envolve processo de excitação, envolve essa anatomia dessa mulher que de repente tem mais, né? Tem mais jeitinho pra chegar ali e fazer esse estímulo. É tudo isso, não é? Assim, não é necessário. Mas não é necessário Não também. é um sinônimo de orgasmo mais intenso, mas sim existe e pode Em acontecer, torno de né? 30% das mulheres têm Skirling. Eu não sabia Eu não sabia que era 30, Eu não Lúcia? sabia que era sim, 30. sim. Eu achava que era menos. Sim. O que acontece é que muitas Geralmente vezes... é pouquinho, né? Assim, às vezes isso chega a ser muito desagradável. Desagradável, é. Porque a mulher sente que, ou o parceiro, às vezes menos avisado, acha que ela fez xixi na relação sexual. Aham. Então, tem muitas mulheres que inibem essa ejaculação feminina, porque elas ficam muito constrangidas, porque molha a cama. Mas faz inibe uma- no orgasmo, porque é involuntário, né? E ele reduz a Não, mas você intenção consegue- daquele orgasmo. Você consegue. Você tem orgasmo, mas você inibe a intenção. O que eu acho Ai, mais que legal... tristeza. Você consegue Quando- sentir que tá vindo. Tem parceiro, tem homem... Sim, né? Como se... Daí você consegue vindo sair. o orgasmo ali. É. Tem homem que adora o Aham. Skirling, ele fica louco, porque é uma Ele acha que ele é o transformação. gostosão, que Não, ele criou é que, um é que é uma, super... porque pensa, o nosso orgasmo, eu já falei várias vezes aqui no ar. Orgasmiou. Ela né? fez de O novo. homem, ó, Faz de novo, amor. eu falo, porque assim, pra mulher ela pode ter orgasmo, ela pode mentir. O homem tem a ejaculação. Ele tem uma materialização É. do prazer dele. A mulher não tem, né? E quando é a mulher ejaculatória, ela tá materializando o prazer dela, a coisa tá acontecendo. Tem homem que Eu até curte babei. muito isso. Tem homem que curte muito isso, que quanto mais essa ejaculação, esse Skirling ela tem, mais ele estimula a mulher a ter. Pô, daí é legal, né? É legal, o parceiro gosta, a mulher faz e Mas pronto, aí eu encontro aquela perfeito. chuva todo. Mas não todo- vai todo ser casal se os encontra. 3 a 5 ml do esperma, né? Não. Mas tinha um amigo que ele falou assim, que ele começou a falar pra menina que tava Parceira, saindo, aham. pra parceira, que ele queria transar na casa dela, porque ela sujava muito a cama dele. Eu falei, gente, desculpa, eu Vai cagar no não mato, entendo, né? A gente, lógico, a gente estuda um pouco a respeito do assunto, mas se ela tá sujando a tua cama assim, ela tá fazendo xixi junto. Ela deve estar fazendo xixi Não, junto, amiga, verdade. Não. Mas não pode. Não. Não, Não eu pode E Não outra pode vir coisa, tanto. Outra Yes. coisa, às vezes... Sim. Não, mas peraí. Às vezes a sujeira que ele tá reclamando é o esperma que voltou. Porque transou, encheu a
novo essa vagina de espera, mas às vezes ela ficou deitadinha e escorreu também. É uma mistura de bastante. coisa, então. Não. Não é? Dulce. Pode ser a As ejaculação feminina. esquirladoras que Aham. tem que comprar aquele lençolzinho nas casas cirúrgicas. Igual de aquele fazer xixi de plastiquinho, cachorro. Xixi de Forrar a cachorro. cama. Mas tem da onde que forrar vem a tanto cama. líquido? Vem, amiga. É que assim, a vagina, Não ó, é só lubrificação. skin, Não é só- skin. Presta atenção, glândula de Bartolini, Tá. glândula de Skinny e o canal vaginal, isso Master e Faz- Johnson Aham, já aham. manifestou. Transudação, vasodilatação, passagem de líquido pela parede dos Ó, que vasos, é lindo. transudação. É o que o laser faz, né? Essa transudada. Exatamente, é um transudato. E isso em algumas vezes vem em uma grande quantidade, parecendo um xixi. Mas não é. Você sente o gosto, não é xixi. Você mede o pH, já foram feitos Uhum. estudos nessas secreções. O pH é diferente, a constituição de células, a celularidade, é tudo diferente de urina. Você Por sabia isso que eu falo que vocês são as melhores. É o último congresso de Não é sexualidade que eu participei, não foi essa informação que eu tive, não. Não é xixi. Você sabe que depois do laser faz esse transudato também, né? E às vezes a paciente. Agora a gente sempre orienta, mas no começo, lá, 8 anos, a paciente mandava mensagem: ai, doutora, eu tô fazendo xixi na calça depois do laser. Não é transudato. E ele é hialino, que a gente chama que quando é transparente, amareladinho, Aham. e parece xixi, só que Mas não tem quando cor de xixi, eu não tem fiz cara de o meu xixi. primeiro laser, gente, eu acho que eu tava tão atrofiada, né? Que a gente conversou outro dia, né? Gente, primeiro uma colega fez, lógico, não fazia o laser em mim, né? Gente, aquela primeira semana eu troquei não sei quantos absorventes. E parecia que tá fazendo porque xixi na calça, né? eu falei, meu Deus, a minha colega me furou minha bexiga, ela queimou minha bexiga, só Isso, possível. isso. Porque é. eu fiquei com a sessão, eu tirava assim absorvente 3 por dia, É, molhado, aconteceu isso comigo encharcado. também. E eu, Pós-laser? eu Achei- pensava, pós-laser. Quanto é, mais mas a gente atrófica, avisa. mais transudato vai fazer, Mas a tá? gente agora avisa sempre, Aham. olha, pode acontecer uma secreção Eu achei que tinha me líquida. furado alguma coisa também. Eu também pensei, eu falei com a colega, ó, tu furou minha bexiga, mas não é não. Ai, que legal. Quando eu comecei a Que bom fazer saber. laser há 8 anos atrás, eu fui fazer uma paciente pós-câncer, muito atrófica, e a hora que eu tirei o espéculo do laser, é o coisinho que vai dentro da vagina ali, pra poder passar o... A lágrima. É, né? é. A hora que eu tirei, veio aquela chofe em cima de mim. Falei, meu Deus, furei a bexiga dela. Não, Ah, não tava é, mas aprendendo ainda. Mas é o acreditem nas transudato. ejaculadoras, Aham. existe, o volume é grande, molha a cama, isso é real. Mas quando você fala grande, é quanto? Não, Nunca isso aí tem medi, tá? 200 ml. 200 Você tá ml? Não, tá falando de 5 ml, de 10 no máximo. É que faz muita sujeira, assim, quando Meu Deus, Dulce. 5 ml, tá. De quanto que você já viu? É. Mais? Mas, conta pra gente. Vamos falar de frouxidão, flacidez? Não, como a gente tava não, falando? vamos continuar desse Vamos assunto. falar de frouxidão, A flacidez. gente quer saber mais. Fraldinha de cachorro segura? Sabe aquela fraldinha pro cachorro fazer xixi? Vamos falar de frouxidão, não é melhor. Eu tô chocada. Eu também tô. Então, a frouxidão, assim, amiga, todos esses fatores. Por que você foi pro screening? É frouxidão Porque que me nós deu... estamos falando. Eu tinha aqui a pergunta. Não, a gente é tem que fro- saber. Da, nós da estamos usuária falando- não dá. Como é que fala Nós quem estamos assiste? falando Não de é frouxidão. querendo meter, mas o assunto aqui é pepeca em tudo que é coisa. Isso aí, tinha dúvida Mas, ó, da... pra não é frouxidão. usuária, como é que fala quem assiste a gente? Da Seguidora. seguidora. Eu ia falar vidente. Estão vendo a vidente, não. Mas, gente, ó, pra frouxidão de canal vaginal, assim, tem algumas situações que, em função de partos... Só e tal, lá vem ela. assim, Eu tô sofrendo bullying. eu vou pedir pro pessoal da edição colocar a cara da Dulce quando eu falei os 3 a 5 ml. Tá? Só... Tá? Produção, por favor, produção. Isso pulou, eles não gravaram esse momento. 3 a 5 Mas, ml é gente, pouco. A frouxidão do canal vaginal. Vamos voltar, Tá. nas telespectadoras, A por pergunta favor. era o Vamos pum, voltar. era o pum. Não é querer Era falar. isso, era a frouxidão vaginal. A Dulce tá se entregando, porque ela quer Então, mudar de assunto. assim, quando... Não, Angel, que o assunto era esse. Vamos voltar A no gente quer assunto. continuar constrangendo ela. Eu tô sofrendo bullying nesse programa, não é possível. Gente, então, existe essa frouxidão de canal vaginal? Eu Às vou vezes encerrar. é por trauma, às vezes é por partos mesmo. Daí a mulher tem a cistocele, que é a caída da bexiga, e a retocele, que é a caída do reto. Então, quando a gente examina e a gente vai ver o tônus, a gente vê que realmente houve aquela lesão, aquele trauma de canal, e que existe essa frouxidão mesmo, né? Muitas vezes ele é cirúrgico. Não adianta tu botar equipamento, e você fazer radiofrequência, você fazer pompoarismo, você fazer fisioterapia. Não adianta você, às vezes, que você realmente tem, como tem excesso de tecido,
você tem que fazer a parte cirúrgica de reconstituir aquele Ei, canal. Dulcinha, mas assim, vamos lá, né? O cirúrgico tem que ser muito bem indicado. Lógico. Porque depois você acaba com a vida dessa mulher quando ela Lógico, entra na menopausa, exato. né? E às vezes ele é bem indicado, às vezes ele é mal feito, né? Voltou, meu espírito baixou aqui. Porque me às volta. vezes o que acontece é que tem profissionais que reduzem demais o faz canal um cone, vaginal. faz um cone. Faz um cone, fica um negócio assim. Depois no climatério, gente, não porque daí entra assim, nada. estreita aqui a entradinha, né? A fúrcula vaginal, introito. E aí vem a frouxidão do climatério e aí fica frouxão lá dentro. Aí essa paciente vai ter penetração, não consegue, porque tem uma trave aqui. Tem até uma cirurgia para E isso, chama vira um cone. deperineografia, que você corta a entradinha da vagina e você É pra abre acabar. de novo o canal. Acaba com a vida da mulher. Acaba com a vida da Não mulher. de imediato, mas vem a consequência lá na frente. É. Por isso que cada vez mais cirurgia de colpoperineoplastia, colporrafia, ela é menos indicada. Porque ela tem que ser bem indicada. Sim. Ela fica em segundo plano. Ainda mais com ginecologia regenerativa, né? Laser, radiofrequência, eu batendo no A microfone. cadeira, o Encela, né? Encela. A gente tem Encela, muita agora tem alternativa. similar também da Encela, né? Sim. Mas enfim, com toda essa hialurônico, blá, 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 fisiopélvica, é medida de exceção você fazer uma cirurgia Sim. dessa e não de Não, por regra. isso que eu digo, quando tem lesão, que você vê que a estrutura anatômica ali baleou mesmo, né? Mas tem muita coisa antes da parte cirúrgica que pode melhorar esse tônus vaginal e acabar com esse flatus, né? Às vezes Que é constrangedor, que é né? constrangedor. Constrangedor, porque parece que você peidou. Peidou. Peidou, A pessoa peidou, e daí acaba aquele clima, aquele tesão, porque você fala, ai, desculpe. Não é que você não peidou, é que... Eu não falo desculpa, eu falo, tô muito molhada, Você usa isso a teu Eu favor. uso a meu favor. Mas o na cara hora tem que- percebe, será assim? Escuta, acha... Se for um flatus verdadeiro. É. E às Faz vezes barulho, né? Não sei, isso eu nunca passei. Agora, Isso eu nunca, não sei te dizer. paciente Eu vou tirar meu da reta de novo. O João tá se Isso eu não coitado dos meninos da produção, entendam. Não tô Essa produção só sabendo tem dessa meninos, parte, eles estão não. Ai, meu constrangidos. Já sabe. Eu acho que ele passou pela situação, pela cara Quando dele. tiver com as meninas, quando tiver, ele já sabe que é normal, vai. É Pronto. normal. Não, ele é muito novinho, ele já pega as novinhas. Não vai... Não tem nada. E aí tem mais pergunta. Vamos voltar ao texto. Diminuir pequeno lábio. As pacientes perguntam, as mulheres perguntam, e não é só cirurgia, Cara. tem recurso cirúrgico e não cirúrgico, e eu quero que você fale. Cara, eu tenho Pra você voltar a ser uma mulher eu séria. tenho a honra e a satisfação e o orgulho de mim mesmo de dizer que eu sou uma especialista nesse tratamento de pequenos lábios. Eu também tenho orgulho de Porque você. eu também vim tenho. aqui pra comer hoje, né? Eu tenho, sabe por quê? Eu fui a primeira mulher no Brasil a executar, a se capacitar a fazer a DIUED labioplasty, que é uma técnica diferente de pequenos lábios. Enquanto a maioria que eu digo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, todo mundo vai lá e amputa o pequeno lábio e corta a bordinha do E pequeno vai terminação lábio. nervosa embora. E aí, ali onde você tem a sensibilidade do pequeno lábio, ela vai embora. E muitas vezes a pessoa não sabe mexer aqui na porção de cima, no capuz, então ela fica com os lábiozinhos capados, né? Às vezes ela é mutilada, porque o médico tira lábio demais, e tem muita pele aqui em cima no capuz do clitóris. Então fica uma trouxa de pele aqui, e eu tô careca Uma de trouxa. resolver. Eu tô careca de Tá resolver. mesmo. O que eu recebo de paciente mutilada Sim. que diz sem pequeno lábio e com E o com capuz, o um bicão de monte de tucano ali em pele cima. na parte anterior. Então, essa é a disseminação desse conhecimento de múltiplos cursos no Brasil inteiro e todo mundo ensina a cortar a borda, cortar a borda, cortar a borda. Não, gente. Tem hoje essa técnica que é uma técnica única. É um cara que eu adoro, David Serafin, que é um polonês que ensinou essa técnica. Eu fui até a Polônia aprender com ele. Ô, Dulce, eu vou falar duas coisas importantes. Primeiro, até eu ver, de fato, o David fazer a técnica, quando ele veio aqui pra Curitiba, eu achava que era bobagem, pra que complicar o que é simples, tá? Minha visão mudou. Segundo, quem já fez massagem tântrica aqui? Aí você vê a questão da sensibilidade do pequeno lábio. Na massagem tântrica, você percebe o
quão importante é isso aqui. Porque são terminações nervosas que saem ali do clitóris. E, gente, isso aqui é um gatilho de prazer gigantesco. Olha eu que matando a pepeca, né? É um gatilho de prazer gigantesco. Que às vezes você não valoriza. Então, você cortar esse bordinho pode ser um problema. Você Sim. pode diminuir esse... Ok, que às vezes mexe em clitóris e a paciente não... Porque o prazer tá aqui mais do que aqui, né? Mas sim, tem terminação nervosa aqui e... É porque nessa Né? técnica, gente, o que a gente Mas faz? além da cirurgia, Dulce, o que tem que fazer mas além da assim, cirurgia? só para Fala. completar, o que é essa Eu faço técnica com pepeca, vou dar diferente? pra você. Porque Me a dê aqui. gente, Isso. só para mostrar qual que é a Olha lá, diferença. estamos A fazendo massagem gente tântrica preserva essa bordinha aqui, a gente não corta a bordinha e a gente faz uma cirurgia de rotação e a gente joga essa bordinha para baixo. A gente reduz o volume e a gente preserva e estica. Então, além do comprimento dos lábios, você trata da frouxidão. Essa é a grande É bem diferença. legal, é bem legal. E fica com uma vulvinha assim, pequenininha, delicadinha, bonitinha. Hoje, E a eu paciente só que faço não essa quer técnica. cirurgia, dá? Nem Existem sempre, né? radiofrequência, existe lá o laser fracionado, que eles melhoram um pouquinho o tônus, não diminui de Não tamanho. diminui, né? É. Ele vai Uhum. melhorar o tônus ali do tecido. Como qualquer frouxidão, flacidez, você vai fazer com que o tônus fique melhorado. Mas quando você tem pequenos lábios muito longo, não adianta outras alternativas. Você só consegue resolver com cirurgia mesmo. Tem uma mulher aqui que perguntou se dá pra aumentar o pequeno lábio. Olha, já tive pacientes mutiladas, assim, que sofreram muito com essa retirada dos pequenos lábios. E aí você tem que fazer das tripas coração para tentar resolver. O que eu fiz? Eu descolei, eu entrei mais aqui no sulco, né? Eu abri aqui no sulco e joguei um pouquinho do grande lábio para dentro. Para fazer uma corcundinha, uma voltinha, uma bolinha. E preenchimento? E já fiz também preenchimento com ácido hialurônico. O problema é que ele fica um calombinho, ele fica sim. uma lombadinha assim, como se fosse um cordãozinho, Uhum. mas ele não fica com uma definição como um pequeno lábio. E o Só grande fica um lábio, pouco pra mais quem quer altinho. aumentar, a história do volume que a gente já falou, né? Exatamente. E assim, o quanto... Ai, eu preciso espirrar. Perdão. Passou. O quanto o problema de autoimagem da pepeca interfere nas relações sociais e sexuais. Olha, isso é um problema que eu Precisa de vejo, um antropólogo principalmente, aqui principalmente a mulher mutilada. Principalmente a mulher com hipertrofia de clitóris. Mulher com hipertrofia de clitóris é um problema seríssimo. Eu recebo mulheres do Brasil inteiro que me acham na internet por causa da hipertrofia de clitóris. Porque elas acabam, né, tomando androgênios ali na academia, depois de uns 3, 4 anos elas param de tomar, porque você não vai ficar tomando bomba no resto da vida. E aí o que sobra para ela foi aquele clitóris enorme. E aí qual que é o problema? Ela tem vergonha de ir na depiladora. Ela tem vergonha de conhecer um novo parceiro. Ela só transa de luz apagada. Ela não deixa o cara fazer sexo oral. Ela tem medo de ficar excitada porque o clitóris levanta e fica aumentado. Então, isso assim, essa parte de intimidade, de ela não conseguir ter satisfação, prazer nessa relação, por vergonha, isso acaba com a mulher. Acaba com a mulher. Ela é destruída por isso. Eu atendi uma paciente que ela não tinha nenhum envolvimento com o parceiro, fazia mais de 5 anos. Eu atendi uma E de ela 4. não se permitia conhecer ninguém. Uhum. Porque ela tinha medo que o cara ia se interessar por ela, ia começar a pintar um clima e ela não queria mostrar o genital pro cara. Complicado? Eu atendi uma de 4 anos, assim, tava 4 anos sem se encontrar com ninguém também, de vergonha. É muito sério isso, gente. É muito sério. É muito sério. E aí tem uma pergunta aqui, que é assim, se a minha pepeca é bonita, a da minha filha vai ser bonita? Às vezes já aconteceu da menina vir com uma hipertrofia e tem indicação cirúrgica, porque a menina tinha dor, se incomodava com a roupa, etc. E a paciente fala pra mim, nossa, mas toda a minha é assim. bonita. A minha não é assim. E ainda, ela se a minha diz. pepeca é feia, da minha filha vai ser feia? Tem esse fator genético? Aí, o pior é que não. Você sabe que eu falo pra explicar pra paciente, né? Que é que nem cor de olho, né? Às vezes pula geração, né? Aham. Porque como é uma questão genética, de herança da sua aparência, às vezes você tem lá da família do pai, da família da mãe, da avó, do bisavô. Às vezes você vem de uma linhagem ali na tua árvore, né, genealógica,
que você... E como a pepeca, o nariz você ainda mostra, que o nariz é igual ao do Igual do vô, vô. né? Mas como é que você vai falar a pepeca é igual a da tia-avó? Calma da avó! Teria que, toda mulher que tem pepeca teria que ter a foto da pepeca dela, pra você saber a pepeca de quem que tu é parecida, né? Mas isso não existe, né? Não existe. Então, às vezes você não sei de onde veio. Alguém lá na tua herança Crachá. teve Um crachá. esse tipo de pepeca e você acabou herdando, né? Não Aí, tem- uma pergunta que eu vou jogar pra vocês, pra gente finalizar. Deixa eu até falar pra vocês. Eu fiz um compilado. A gente tem perguntas de incontinência, de climatério. Incontinência tem que ser um dia, só pra incontinência. Sim, tem que se você reparar Tem tudo jeito. isso. De brinquedos, de auxiliadores. Tem muita coisa que a gente vai ter que falar. um dia pra cada pergunta. Então, a gente vai ter que, a cada X episódio, vai definir, tirar um dia pra responder pergunta. E uma pergunta que eu vou jogar pra vocês. E quanto à relação da mulher com a pepeca dela, com a sua intimidade, o quanto isso vai interferir na autoestima, autoimagem e na mulher que ela é, Nossa. tá? Uma mulher bem resolvida com a intimidade dela. Ela é uma mulher mais feliz? Com ela certeza. trabalha melhor? Ou isso certeza. não tem interferência nenhuma? Não, claro que tem. Total. Mais Com feliz. certeza. E você percebe, assim, por exemplo, a mulher às vezes é uma grande empresária, uma mulher com sucesso na vida, é uma mulher... Aham. Você percebe aquele feeling, assim, porque como é que é o borogodó? O borogodó. Tem borogodó, não tem borogodó. Por quê? Porque aquela mulher, às vezes, ela é linda, magnífica, Mas ela é o borogodó empresária, é o sex ela é bem appeal, sucedida. né? Pois é, mas às vezes você vê que o intimidade. relacionamento com o homem é mais complicado. É. Porque se ela tem vergonha da sua genitália, ela não dá margem para que algum homem se aproxime dela. Porque na hora de ir pra cama, ela tá com vergonha. Aham. Então, você percebe que, às vezes, aquela mulher, ela se... É como se Cria vive casca. numa conchinha, né? Ela vive Cria uma ali couraça. num mundinho, uma couracinha dela É. de proteção. Mostra ali que ela é forte, que fodona, ela não aham. precisa de homem e tal. Porque, às vezes, ela não tá de bem com a sua Com intimidade. a sua Aham. feminilidade. Tem Com a isso sua também. feminilidade, né? Uhum. Então, Tem bastante. eu acho que isso... E, às vezes, o inverso é verdadeiro. Às vezes, você fala... Assim, a menina meio esquisita, a menina toda poderosa. aham. Às vezes você vê uma gordinha toda pra frente, toda gostosa, toda Uhum. sabendo que tá arrasando. Porque ela tá em paz com Com a ela. intimidade dela. Ela, aham. ela gosta, ela se ama, ela Isso é o gosta da mais sexualidade, importante, né? ela tem tesão, ela dá tesão, ela. E É. foda-se, entendeu? E Isso ela é tá importante. livre pra quando ela não tem tesão, os momentos dela, entender que são Exato. fases também, né? É. Exato. Eu fiz uma mentoria de 3 meses de uma mulher que tinha recém se separado, 30 anos de casamento abusivo, onde ela se sentia um lixo, e ela fazia essa couraça de estar sempre muito elegante, muito bonita, ela é bem sucedida, enfim. E quando ela se deparou que ela estava separada e que, né, não sabia mais o que fazer, porque ela ficou 30 anos casada, no primeiro relacionamento dela, ela falou assim, eu não sei me relacionar, eu não sei quando eu chego num lugar, o que eu falo, como que eu olho, ela não sabia. E aí eu comecei a entender, né, eu peguei essa elegância que é dela, né? Que ela construiu também ao longo dos anos. E aí eu falei assim, olha, você não precisa se importar que a tua amiga, ela fala mais alto, ela é mais espontânea. Você tem que começar a valorizar essa mulher elegante que você é mesmo, porque vai ter muitas pessoas que vão se atrair por você ser dessa Seja forma. você mesmo. Mais É o quietinha, recado, mais né? elegante mesmo é o termo, sabe? Aham. Então para de se comparar com as tuas amigas que também estão separadas, que também estão na pista e que chegam e fazem a resenha acontecer e você não consegue. Não tem problema. Não precisa. Não precisa. E tentei trazer, né, A realidade a realidade dela e dizer assim, você é a única, aquela coisa toda, né, respeita quem é você. E foi lindo que aí ela terminou a mentoria comigo e agora ela voltou depois de um mês que tinha terminado, ela queria me contar, queria marcar mais uma, que ela queria me contar o que estava acontecendo. E ela falou assim, não, eu só queria te contar que acho que eu tô namorando. Eu falei, nossa, Acho ótimo. que coisa boa, né? Ela, não, mas não tem, agora eu preciso resolver um outro problema. Porque a pessoa é 20 anos mais nova que eu. Ai, maravilhosa. Não é um problema, é uma solução. E aí, continuou outros medos agora, né? Sim, claro. Então, assim, lógico. ela entendeu que ela pode sim fazer outras pessoas, né, a pessoa se apaixonar por ela do jeito que ela é. Só que aí, felizmente, felizmente, falei pra ela, você fez um menino 20 anos mais novo se apaixonar, então aproveita o pique desse menino e vai ser feliz. E não bota. É isso. Exato. É o recado. É isso, esse é o recado. Fechamos Seja o feliz. recado. Ponto. Seja Acabou. feliz. É o recado. E se você que tá escutando a gente quer perguntar coisas, quer sugerir temas, pautas, mandar dúvidas, chama a gente nas redes. Pode ser público, pode ser privado. E a gente vai adorar entender o que vocês querem saber, o que vocês querem que a gente converse aqui.
E de tempos em tempos a gente vai fazer um momento de dúvidas e a gente responde as dúvidas de vocês no privado também, sem problema nenhum. Muito obrigada, meninas, pela Obrigada. parceria. Delícia. E espero vocês lembrem de mandar para alguma amiga que precisa de informação, de curtir, de divulgar. Estamos aqui. Um beijo, obrigada. Tchau. Beijo.